Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para tentar ajudar um pouquinho aí com o projeto da gente. Então eu vou pegar aquele projeto que a gente tem do Rifa Bolão e vou tentar colocar aí os nossos usuários e senha, né? E tentar colocar uma pequena segurança para que a gente só consiga entrar quando tiver logado. Então só para a gente lembrar, deixa eu colocar aqui para rodar o projeto. Pronto, tá rodando. Deixa eu mostrar como ele era. Pronto, legal. Aqui estava o nosso rifa bolão. Eu tinha o início, tinha uma paginazinha para criar uma aposta, aí tinha uma lista para as apostas e tinha aqui um sorteio, né? Que eu só estou sorteando nesse momento o 3x3. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma paginazinha para fazer o login. Então vamos lá. Primeiro passo da nossa página para fazer o login, vamos lá, entrar no projeto bolão, app bolão, views. Beleza, vou criar aqui nossa view. Se vier um get, então a gente vai exibir o nosso formulário de login. Então a única coisa que a gente vai fazer é renderizar a nossa paginazinha de login. E o nosso contexto está vazio, então vou deixar aqui o contexto vazio. Beleza, por enquanto o que a gente precisa é isso. E eu já vou deixar feito aqui a parte do post, que é se ele clicar para fazer o login, então a gente vê o que é que a gente faz, né? Por enquanto vou deixar aqui para ele renderizar a mesma. Tá, eu não vou nem testar o login. Ó, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Em vez do render, eu vou importar uma nova função, que é o redirect. Tá, então eu vou mandar ele redirecionar lá pro início. Return redirect e início. Acho que é só barra, né, a nossa view do início. Se tiver alguma coisa errada a gente vê. Deixa eu salvar. Ó, salvei, ele aceitou tudo que a gente fez aqui. Então legal, o que eu preciso agora é fazer esse login.html. Vamos lá. Lembrando que nós temos os nossos templates, né? Então vamos, vou fazer bem simples mesmo, vou fazer inclusive do zero. Vamos ver se aparece pra gente. Não, faltou uma coisa. Faltou fazer a view, né? A URL, desculpa. Fizemos a view, template, faltou a URL. Pronto, vim URLs. Tá. Login. E eu vou colocar um nomezinho para ela. Vai que a gente precisa, né? Então, beleza. Já tem a URL de login. Vamos ver se a gente consegue acessar ela. Tá, é verdade. Eu copiei, né? Mas não mudei a view. Ó, foi início as view e não é início, né? É login. Login as view. Certo. Então vamos lá. Barra login.
Beleza, estamos chegando aqui na página de login. Então, basicamente, a gente precisa de um formulário aqui do nosso login. Então, vamos lá, criar um formuláriozinho. É lá no template. Certo, então vamos lá. Form method igual a post. O target é a própria página de login, então não precisa colocar o target. Todo formulário do Django a gente já conversou, tem que ter o CSR cross script cross site request forgery token. Então a gente já sabe isso. Barra form. Tá, então a gente precisa de um botão aqui. Isso se eu lembro bem. Ok. E aqui os nossos campos. Username. Eu não lembro bem se ele é single ou se a gente precisa abrir e fechar. E o type password name igual a password. Vamos ver se funciona. Ó, funcionou. Beleza, então a gente tem agora o nosso form. Se eu clicar aqui, lembrando, a gente só mandou ele redirecionar, né? Lá na view a gente não colocou lógica nenhuma ainda para ele fazer o login. Tá certo. Vamos ver se a gente coloca essa lógica agora. Então vim views. Tá. Aqui, login. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Django Authenticate. Pronto. Tá, ó, creating users, a gente não vai precisar criar um usuário. Tudo bem. Changing passwords, authenticating user. Pronto. Então a gente precisa primeiro importar, ó, Django contrib auth. Então, vamos lá, importar. Tá, authenticate. Pronto. Ok. Beleza, então o que a gente precisa é fazer esse teste aqui que ele está mostrando, ó. Passar o username e o password. Tá, permissions and authorization. Tá, certo. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vou fazer só um testezinho aqui. Então, vou só mandar ele imprimir. Aqui o request.username, que foi o que a gente recebeu, e request.password. Então, se eu mando imprimir aqui, quando for... Lembrando, o get é quando eu peço para ver a página. O post é quando eu envio o formulário. Então, quando eu mandar o formulário, eu vou imprimir aqui o usuário e a senha. Vamos ver se vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Object has no attribute username. Tá, mas eu não coloquei. Tá, eu acho que eu tenho que fazer request.post username. Eu acho que é isso. Tá. Vamos ver, não se preocupe não, daqui a pouco vai dar certo.
request.post. Tá. Username. Tá, eu acho que é assim. Pronto, então vamos ver. Login 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, olha aqui, ó. Username and password. Então, eu já estou conseguindo mandar pelo formulário o username e o password. Tá. Lembrando que eu estou mandando ele redirecionar, né? Então, o que a gente faz é pegar aqui o esquema de autenticação, ver se ele consegue autenticar com as credenciais que foram enviadas. Copiei. Tá, então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, username. É o que veio do request, username. E password é o password que veio do request. Tá. Então username igual a username, password igual a password. Certo? Eu acho que pode fazer até sem isso aqui. Pode fazer assim, ó. Tá? Então, o ponto é, se o usuário existir, ó, se not known, então deu certo. Então, se der certo, manda ele redirecionar. Se der errado, deixa ele redirecionar para login, deixa ele no próprio login. Por mim tá legal. Beleza. Então, nós temos agora o nosso esqueminha de fazer o login. Tá certo. Só que antes de testar o login, eu queria fazer uma coisa. Eu queria bloquear as outras views, para que nas outras views a gente não possa entrar se não tiver logado. Tá certo? Então, a última coisa que eu queria fazer. Tá. Então é login, a gente precisa do login required mixin. Django login required mixin. Pronto. É isso que a gente vai precisar no momento. Tá. Deixa eu dar um Ctrl F. Pronto. É isso. Então primeiro a gente precisa importar, ó, ele. Então vamos lá, vamos importar nossa view. Lembre, pessoal, se estiver rápido, vocês têm pause aí, vocês têm tudo. Então, ó, a gente importou Authenticate, agora o Login Required Mixin, certo? Então, em todas as views que a gente precisa que o usuário esteja logado, a gente vai colocar aqui, ó, antes da view, vai colocar Login Required Mixin. Tá, então, ó, nessa view de início, ele só pode acessar se ele tiver logado. Então, vamos de novo. Tá. Lembre que ela tem que ser a primeira, ó. Na lista também, no novo também, ó. Certo? E no sorteio. Tá, então agora em todas as nossas views
nós temos que o usuário precisa estar logado, certo? Então vamos testar se isso está funcionando. Salvei. Ó, relembrando, a gente precisa, ó, importar, e toda vez que a gente criar a view que precisa de estar logado, a gente tem que adicionar aqui, ó, antes da view, para ela herdar também esse login required mixin. Tá certo. Então vamos lá, vamos testar o index. Tá, beleza. Ó, ele não conseguiu logar, ele não conseguiu acessar porque ele requereu um login. Ele precisou de um login. E quando não está logado, ele tenta redirecionar para algum lugar. Então vamos mudar esse lugar que ele quer redirecionar. Ó, login URL. Tá. Então a gente tem que configurar isso, para ele redirecionar para o /login, que foi o login que a gente criou. Vamos lá, para todo mundo que a gente colocou o login required, vamos agora adicionar o login URL. Certo? Então, o que a gente fez? Colocou o login required e depois colocou o login URL. Tá. Vamos ver agora. Então, exatamente, eu tentei acessar o início, que é o barra, e ele me mandou para a página do login. Então agora eu preciso fazer login, senão eu não consigo acessar. O nosso login espera-se que já esteja funcionando, né? Então, antes de mais nada, vamos lá no admin, criar os usuários. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Usuários. Vamos criar um usuário comum. Adicionar. Vou chamar de Chico. Password Chico. Eita, será que ele vai deixar? Ah, ele nunca deixa assim. Então vamos lá. Ele nunca deixa criar um usuário, a senha assim fraca. Tá, criamos. Então agora a gente tem um usuáriozinho comum para a gente fazer login, certo? Então vamos lá, de novo, do começo. Tentei acessar a barra, não. Tá, é porque eu estou logado como admin, certo? Deixa eu fazer o logout. Logout. Tá, se eu estou logado como admin, né? Então ele me deixa entrar. Agora vamos lá. Tentei acessar, não estou logado, então ele manda eu fazer login. Então vamos lá. Chico e a senha. Vamos ver? Tá. Tá, beleza. Ele está esperando. Ele está esperando username and password. Tá. Foi aquela mudançazinha que a gente fez. Então ele quer que a gente faça username igual a username, password igual a password. Certo. Então vamos lá, de novo. Uma barra, username e o password. Tá, então ele não aceitou o login. Por quê? Será que eu errei a senha? Tá, ó, ele não está aceitando o login. Agora, eu estou errando a senha que eu criei, né? Vamos descobrir. É bom quando dá problema assim ao vivo. Get login. Vamos mandar imprimir as coisas. Se o usuário não é none, tá. Então, vamos lá. Print user. Vou colocar uns asteriscos, porque a gente sabe que é o nosso debug. Certo? Vamos lá. Então vamos ver o que aconteceu. Tá, aqui, o usuário foi válido, deu certo. Então,
por que ele não redirecionou para barra? Redirect barra. Então vamos lá. Tá, estamos aqui no login, de novo F5. Ah, tá certo. Vamos, login, F5, tá, vamos lá. Coloquei a senha e login. Certo. Aí ele está pedindo o login. E ele conseguiu entrar. Ele só não redirecionou para a barra. Então, basicamente eu estou logado, se eu entendi bem. Authenticate, tá certo. Eu estou logado. Então, vamos tentar acessar direto. Tá, vamos lá. Django Authenticate. Request, tá certo. E Credentials. Basicamente é isso mesmo. Vamos descobrir o que é que está acontecendo. Ah, tá, tudo bem. Eu tenho que chamar a função login. Não é isso? Se eu já autentiquei, agora eu tenho que fazer login. Tá certo. Deixa eu só encontrar aqui um exemplo. Tudo bem, tudo bem. Cadê a view? Não, não quero usar o próprio. Tá. Vamos tentar do nosso jeito aqui. Import authenticate, vírgula, login. Então aqui a gente tem que colocar login. Ele vai dar erro. Vamos ver. Não, funcionou. Então vamos tentar fazer o login para ver. Login, tá. Request and user. Pronto, ok. Então era isso que faltava, pessoal. Autenticar é ver se o usuário existe no sistema. E login é para fazer o login dele. Então nós precisamos passar o request e o user que a gente criou. Pronto. Tá aqui o resumo. Autenticar é para ver se o usuário existe e se a senha bate. E login é para efetivamente fazer o login no sistema. Pronto. Precisamos desses dois passos. Então vamos lá, do começo. O usuário e a senha. Pronto, estamos logados no sistema. Bem legal, né? Eu não criei ainda uma view para a gente fazer logout, né? Que seria apenas chamar a função logout do Python. Mas nesse momento, tudo que a gente precisa está aqui no login. Por exemplo, vou colocar aqui no nosso template, nesse aqui no inicial, para ele colocar o nome do usuário. Request.user.username, se não me engano. Então vamos lá. Ó, a única view que não tem segurança, que não precisa de login, é a login. As outras todas estão defendidas, né? Todas estão protegidas, né? Requerem login. O ponto é, em toda requisição agora você tem request.user. Então você sempre sabe quem é o usuário que está usando o Django nesse momento. Então deixa eu mexer no template, no template do início, para a gente tentar
colocar o usuário que está usando o template lá. Templates, app bolão, acho que é o index, né? Bem-vindo ao bolão, vou colocar aqui um P e colocar, ó, request.user.username. Então todo request tem o username. Vamos ver se dá certo, né? Salvei, vamos ver. Ó, aqui, ó, Chico. Então sempre que você precisar, você tem o request.user em qualquer lugar. Inclusive, se você está numa view qualquer, não, nessa view início, por exemplo, você poderia colocar aqui, né, o name, ou vamos dar só um print, ó, print request.user.username. Tá, então, ó, quando eu acessar aqui, ele vai imprimir lá o username, ó. Tá aqui. Então em qualquer lugar agora você tem o seu username. Tranquilo, meu povo? Tá. E se eu quiser apontar para um username, né? Eu acho que a gente pode pegar o user ID aqui também. Deixa eu só fazer um teste. Mandar imprimir user request.user.id. Vamos ver se funciona. Nunca testei isso não. Ó, funcionou. Tá aqui, ó, ID 2. Então a gente tem tanto na view quanto no template o usuário, né? O nome do usuário que está logado no sistema. Então nesse ponto, se a gente quiser fazer qualquer coisa aqui nos templates não, nos modelos, nós temos que importar, por exemplo, dizer que toda aposta está ligada a um usuário. Nós temos que importar aqui o modelo de usuário. Vou mostrar como é. Django, a gente vem aqui, ó, Django User Model. Tá. Então ele mostra aqui, ó. Tô querendo um exemplo aqui do import. Django contrib auth.user. Acho que é isso. From Django contrib auth import user. Pronto. Seria isso aqui. Pronto. Então esse é o modelo do usuário já padrão do Django. Então se a gente quisesse que toda aposta tivesse um usuário, a gente chegaria aqui e fazia user models.foreign key, aí diria para qual modelo, para o modelo user. Acho que seria tu, eu acho que é. Tem que ver aqui como é o parâmetro. Então nesse ponto toda aposta estaria ligada a um usuário. E se a aposta está ligada a um usuário, você pode lá no request sempre pegar qual é o usuário que está logado. Então pessoal, o vídeo eu acho que ficou um pouquinho longo, mas eu estou sentindo a dificuldade de criar uma view para o logout. Então deixa eu ver se eu crio uma view aqui para o logout. Porque a gente logou, mas não fez logout, né? Então vamos lá, views. A gente criou aqui o login. E agora vamos criar a view de logout. Certo. A única coisa que ela faz é deslogar o usuário. Lembrando, a gente tem que importar aqui, ó, Django Authenticate, Login e Logout. Pronto. Authenticate, Login e Logout. Então, a única coisa que ela faz é Logout. Eu acho que ela pede o request, só isso, o logout. E depois redirect
para o /login. Certo. Beleza. Aí falta agora as URLs, né? Tá certo. Projbolão URLs. Vamos criar uma URL para logout. Dá um nome legal aqui, logout. Beleza. E criar um link lá. A gente tem uma base, né? Um template base. Então lá na base a gente vai e coloca um linkzinho, ó. E lembrando como é que a gente faz os nossos links, né? Aí coloca o nome lá. Beleza. Então agora todas as nossas páginas, em teoria, devem ter também um botãozinho de logout. Então vamos lá. Cheguei no início, ó, tem um botãozinho aqui de logout. Estou logado como Chico. Se eu fizer logout, ele me manda para a tela do login. Vamos ver se funcionou. Tentar acessar o /aposta. Barra lista, né? Tentar acessar aqui o /lista. O /aposta não existe. Certo? E ele me deixou entrar. Então por que ele não me deixou fazer o logout? Deixa eu ver se ele... Tá, então vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz esse logout. Django logout. Ctrl F, logout. E passa o request. Logout view, tá certo. Django contribute, logout. Tá certo. Então, na verdade eu consegui deslogar, deu certo, ó. Logout. 304 depois ele mandou um redirect. Deixa eu parar o servidor. Iniciar de novo. Vamos lá, do começo. Entrei. Tá, tô aqui, vou acessar o logout. Tá, acessei o logout. Certo, e ele me redirecionou aqui para o login. Tá certo. Agora vamos ver se eu estou realmente deslogado. Tá, eu não estou conseguindo deslogar o usuário. Agora é exatamente essa view que a gente tem que usar. Vamos ver se deu algum erro aqui. Get logout, tá certo, e depois redirecionou para o login. Tudo bem, deixa eu dar uma olhada nessa view. Ah, tá, tudo bem, eu sei o que é. Segunda vez que eu cometo o mesmo erro, lá nas URLs. Vê só. Segunda vez o mesmo erro, tá? Vim, projeto, URLs. Ó, de novo, ó. Eu não mudei a view para logout. O logout tá a mesma view do login. Name, logout, tá certo. Só que ó, login as view. Não, não é. Logout as view. Tá certo agora. Então vamos lá. Cheguei aqui, logout. App bolão views logout. Tá, tudo bem. Por que eu não retornei um HTTP response? Tá, vamos descobrir. Cadê as views? Logout. Ah, return redirect, né? Return redirect. Tá certo. Tenho que retornar o redirecionador. Então,
logout, deu certo. Então vamos tentar acessar agora. Tentei acessar, não consegui. Tentar acessar a aposta, não tem, é lista. Barra lista. Não consegui, mas se eu colocar o login, aí eu consigo. Estou logado como Chico. Clicar aqui, logout, e eu consigo sair. Então é isso, pessoal. Ó, criamos duas views aqui. Tivemos nossos percalços, mas criamos. Deixa eu passar um resumo pra gente. Precisamos importar do contrib out. Precisamos authenticate, login, logout, e do shortcuts precisamos do redirect. Então criamos uma view chamada logout, que só faz chamar logout. Então ele desloga a pessoa. Criamos uma view de login. Essa view de login, se é um get, então ela só faz mostrar a páginazinha do login. Se é um post, então ela pega username e password e faz o login do usuário, retornando um redirecionamento para a página inicial ou para um login. Beleza. Além disso, para todas as views a gente usou um login required mixin, que a gente está protegendo essas views de usuários não logados. Então toda vez que a gente quer proteger a view, a gente vem e coloca login required mixin, login required mixin, login required mixin, e o login URL, porque quando a pessoa não tiver logada ele manda para lá. Tá certo? Então, meu povo, muito obrigado, vou fechando o vídeo. Valeu, espero ter ajudado.